Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Você está querendo começar um negócio bem lucrativo? Então eu vou falar aqui hoje para você sobre bolos caseiros. Tem muita gente aí querendo começar nesse ramo, que é o de bolos caseiros, bolos inteiros mesmo. Gente, é super lucrativo, é muito gostoso de trabalhar, é fácil de fazer. Porém, tem muita gente que está tendo bastante dificuldade, tem errado bastante por falta de algumas sugestões, algumas dicas, coisinhas bem pequenininhas que vão te ajudar muito. E eu recebo bastante comentários, mensagens com dúvidas, tipo, por que o meu bolo não cresce? Por que o meu bolo murcha? Por que fica cru por dentro? Etc. São inúmeras dúvidas, coisas bem simples, mas que deixam o seu bolo a desejar, não é mesmo? Então eu elaborei aqui, tá aqui na minha mão, de acordo com as perguntas que eu fui recebendo, com as dúvidas de vocês, tá? Eu elaborei aqui algumas dicas e sugestões que eu vou estar passando para você aqui agora, para que você faça o bolo caseiro perfeito, que você não venha errar mais no seu bolo e ficar desperdiçando ingredientes, né? E também não dá para você vender um bolo murcho, um bolo cru por dentro, ou sei lá, com qualquer defeito. Porque quem trabalha com alimento, quem trabalha com culinária sabe, o sabor, a aparência, tudo isso influencia muito para que o seu cliente volte e compre mais, não é mesmo? Ninguém quer vender só uma vez, né? A gente quer estar sempre vendendo, conquistar o cliente, ainda que seja com os olhos ou pela barriga, né? Pelo sabor. Então tem que ter aparência boa, tem que estar bonito e tem que estar muito gostoso, fofinho. Assim é o bolo caseiro que as pessoas esperam que esteja o seu bolo quando elas comprarem, né? Então vamos lá. Eu vou começar falando aqui para vocês. Não estranhe quando vocês me verem olhando para baixo, que eu tô lendo aqui, porque é muita coisa, gente. A minha mente, eu não vou conseguir lembrar de tudo, por isso eu tô lendo aqui tudo que eu escrevi aqui para vocês. A primeira dica, a primeira sugestão: o meio do bolo ficou cru ou o bolo ficou murcho no meio? Isso acontece bastante, aposto que já aconteceu com você também. Pode ser a melhor confeiteira, a melhor boleira aí, você vai me dizer que isso já aconteceu. Quando você corta o bolo e lá no meio ele tá cru ou então ele murchou. Bom, vou falar para vocês. Você deixou o bolo lá um tempão no forno, ficou bem douradinho, já estava quase queimando por fora, mas quando você cortou o bolo estava cru por dentro. O que acontece? Para que isso não aconteça, pessoal, é imprescindível, é muito importante você pré-aquecer o forno. O fato de você pré-aquecer o forno vai te ajudar em inúmeras coisas. Vocês vão ver aqui que vários erros que você tem cometido quando você faz o seu bolo caseiro, a resposta é o forno não está pré-aquecido. Você vai perceber que várias coisas erradas podem acontecer com o seu bolo por falta de pré-aquecer o forno. É muito importante você pré-aquecer o forno por no mínimo 15 minutos, 20 minutos. Tá? O certo é você pré-aquecer 20 minutos, mas pelo menos 15, 20 minutos você tem que pré-aquecer o seu forno. Não adianta querer economizar aí o seu gás, que depois você vai ter prejuízo no resultado, tá bom? Então vou falar aqui para vocês. Então, para que isso não aconteça, pré-aqueça o forno antes de colocar o bolo. Além disso, não fique abrindo a tampa do forno, gente, toda hora. Aqui, ó, se você fizer isso, o ar pode escapar e o meio do bolo pode murchar. Então, gente, eu sempre falo, toda receita de bolo caseiro que eu faço aqui no canal com vocês, eu sempre dou essa dica. Antes de 30 minutos que o bolo estiver lá no forno, não abra a porta do forno por nada nesse mundo. Não fique abrindo. Eu sei que às vezes dá uma ansiedade, você quer ver se o bolo está crescendo, se está ficando bonito, mas não pode ficar abrindo a tampa do forno, tá, pessoal? Que isso vai prejudicar o resultado do seu bolo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que os bolos tendem a murchar se o forno não for pré-aquecido. Então, além dele poder ficar cru, ele pode murchar, como eu falei, no meio, né?
Além disso, é importante colocar o bolo no forno assim que você acabar de preparar a massa. Você acabou de preparar, já coloque no forno. Por quê? Vou explicar aqui para vocês o que acontece. O fermento, ele começa a agir quando ele entra em contato com os líquidos. Portanto, se você demorar para colocar o seu bolo no forno, o fermento já vai começar a agir do lado de fora, antes de você colocar o bolo. E aí é onde você vai ter problema também. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. É importante que essa reação aconteça dentro do forno. Então é importante que ele comece a fazer essa reação química dele lá dentro do forno e não fora. Por isso a importância que assim que você preparar o seu bolo, você já coloca no forno. Não demora, porque o seu fermento vai começar a fazer a reação lá dentro do forno. E um outro fator muito importante, pessoal, a temperatura. A melhor temperatura para assar bolos caseiros, né, que a gente está falando aqui, a melhor temperatura é 180 graus, tá? Essa é a temperatura ideal para assar bolo. Porque se você colocar temperaturas muito altas, o bolo vai crescer muito rápido, ele vai assar por fora, mas lá no meio, lá dentro, ele vai ficar cru. Ou então ele pode até crescer muito rápido, tudo, mas quando você for tirar, ele vai murchar. Então, tome cuidado com a temperatura. A temperatura ideal para assar bolo é 180 graus. Ah, mas vai gastar muito gás. Infelizmente, é melhor gastar gás do que você perder sua receita, do que você vender um bolo que quando a pessoa for comer vai estar cru por dentro, ou quando você tirar o bolo do forno, a hora que ele esfriar, ele murchar. Aí não adianta nada, né? Fique em paz, você vai gastar gás, mas você vai pegar esse dinheiro de volta quando você vender o bolo. Você vai incluir o valor do gás de cozinha no seu bolo. E também você vai conquistar, vai fidelizar aquele cliente, que ele vai estar sempre querendo comprar com você novamente. Porque você fez um bolo bonito, gostoso, fofinho, saboroso. Vale a pena caprichar, pessoal. Outro questionamento, outra dúvida constante de muita gente: por que meu bolo não cresce? O que aconteceu? Fiz um bolo, segui a receita e meu bolo não cresceu. Bom, os principais motivos são falta de fermento ou fermento vencido. Sempre dá uma olhadinha na validade do seu fermento, tá? Fermento vencido não vai funcionar, o seu bolo não vai crescer, tá bom? E falta de fermento também. Como o fermento sempre é o último ingrediente que a gente coloca no bolo, pode acontecer de você esquecer. Eu já fiz isso, eu já coloquei bolo no forno, na metade do tempo eu fiquei, será que eu coloquei o fermento? Aí eu fui ver, não, eu não tinha colocado, perdi minha receita. Então, pessoal, se atente a isso. Outra coisa também, fique bem atento à receita que você está seguindo. Nunca coloque quantidade a mais e nem a menos. Se a receita está pedindo uma colher de sopa de fermento, coloque uma colher de sopa de fermento, tá? Nunca queira falar, mas meu fermento está acabando, vou colocar só meia colher que vai dar certo. A receita está pedindo uma colher de sopa, coloque uma colher de sopa. Coloque a quantidade exata de ingredientes, tá bom? E a outra dica que eu tenho aqui, que além da falta de fermento ou do fermento vencido, bom, eu escrevi aqui. Além disso, a massa não pode ser levada ao forno frio. Mais uma vez, como eu disse lá no começo, forno pré-aquecido, gente, é fundamental para o seu bolo ficar perfeito. Forno pré-aquecido. A massa nunca deve ser levada ao forno frio, pois assim parte do efeito do fermento químico, que tem ação muito rápida, será perdida. Então é isso, forno pré-aquecido para se ter um bolo perfeito, tá bom? Agora outra questão aqui, por que alguns bolos levam óleo e outros levam manteiga ou margarina? Qual a diferença no resultado final do meu bolo? Bom, vou explicar para vocês. Os bolos feitos com óleo ficam mais fofos, leves e úmidos. Já os bolos feitos com manteiga ou margarina deixam a massa mais firme. Se você quer um bolo que possa ir à geladeira, escolha um bolo que leve uma receita, né, que leve óleo. Se você precisa de uma massa mais firme, escolha um bolo
com manteiga ou margarina entre os ingredientes. Então a diferença tá aí, pessoal. Às vezes eu posto uma receita que eu fiz com margarina, e a pessoa fala assim, posso substituir por óleo? Ou vice-versa. Você pode até substituir, mas você vai ter uma diferença no resultado. O bolo feito com óleo vai ficar mais fofo, mais leve, mais úmido. E o bolo feito com manteiga ou margarina vai ficar com a massa mais firme. É um bolo próprio para você que vai usar pasta americana para cobrir. É bom você fazer o bolo com manteiga ou margarina que vai ficar uma massa mais firme. Mas se você quer um bolo mais fofinho, mais leve, mais úmido, um bolo que você vai levar para a geladeira depois, faça com óleo. Escolha uma receita que seja feita com óleo. Essa é a diferença, tá bom? Outra pergunta que eu recebo muito aqui, essa é bem constante mesmo, porque o meu bolo faz barriga. O que eu faço? O meu bolo faz aquela barriga, uma montanha bem no meio. Ele fica, como que eu vou explicar para vocês? Ele fica certinho assim, mas no meio ele faz uma barriga, uma montanha. Bom, geralmente o motivo é a temperatura muito alta do forno. Geralmente é isso, dá uma olhadinha no seu forno, se a temperatura dele tá regulada, tá? Porque os fornos, pessoal, às vezes pode estar desregulada a temperatura, seu forno está aquecendo muito, tá com a temperatura muito alta ou muito baixa, tá bom? É bom sempre estar de olho nisso. E também, quando você for fazer o bolo, como eu disse aqui agora há pouco, a melhor temperatura para o bolo é 180 graus. Essa é a temperatura ideal para assar o bolo, tá bom? Temperatura muito alta vai fazer que isso aconteça também, que o bolo cresça lá no meio, que fique desigual, não vai ficar um bolo retinho, tá bom? Uma dica, uma sugestão é, ao invés de você untar e enfarinhar o seu bolo, que você use papel manteiga. Você recorte o papel manteiga no formato de dentro da sua forma e coloque o papel manteiga ao invés de untar e enfarinhar, tá bom? Ou, se você não tem papel manteiga, você pode também untar só o fundo da forma, não untar as laterais, que assim ele vai crescer de maneira uniforme, tá bom? Mas, geralmente, como eu disse para vocês, eu não uso papel manteiga e eu unto e enfarinho toda a forma até as laterais e meu bolo não faz barriga, nem aquela montanha lá no meio. Por quê? Como eu disse, uso sempre a temperatura 180 graus. Eu não faço bolo, mesmo que eu vi uma receita na internet e tal, a receita tá lá bonita, maravilhosa, e tá dizendo para colocar em 220 graus, 250 graus. Gente, eu não coloco, eu coloco 180 graus, porque é a temperatura ideal para o seu bolo assar de forma correta, vai ficar uniforme, vai ficar retinho, vai ficar bonito, vai ficar fofinho, vai ficar gostoso. Essa é a temperatura ideal, tá bom? Então essas foram algumas dicas, algumas sugestões de hoje. Espero ter ajudado. Se você tem mais dúvidas, se você quer mais dicas, mais sugestões, escreve aí nos comentários, deixa aí qual é a sua dúvida, que eu vou procurar responder, fazer um outro vídeo ou responder aí mesmo no comentário, tá? Se eu não responder no comentário, logo eu venho com outro vídeo, já englobando todas as dúvidas e falando mais sobre as sugestões para estar fazendo bolo caseiro. Espero muito que tenham gostado e que Deus abençoe as vendas de vocês, que seja um sucesso, que tudo que você fizer para vender seja muito abençoado, tá bom? Que as portas se abram para você. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Muito obrigada. Não se esqueça, deixe o seu joinha aí para mim, me ajuda aí com o seu joinha fortalece o canal, faz o canal crescer. E se ainda não está inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, clica na opção todas para ficar sempre por dentro de todas as novidades. Conhece alguém que está querendo começar nesse ramo? Conhece alguém que quer fazer coisas em casa para estar vendendo? Compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, compartilhe os vídeos do canal. Aqui tem muita sugestão de fácil venda, tá bom? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!